E aí, turma? Tudo bem? Rogério Paiva do Conexão Combicast. É um prazer ter você com a gente. É o primeiro podcast itinerante, gente. Verdade. E dentro de uma Kombi. Quem já imaginou um podcast dentro de uma Kombi? Pois é. Esse é o nosso podcast. Vamos conhecendo histórias de pessoas incríveis, de empresas de sucesso, pessoas que estão aí buscando seus sonhos. Então, esse é o nosso projeto, bem genuíno para conhecer pessoas incríveis. É o seguinte, hoje nós estamos na empresa de móveis planejados, mas antes de falar o nome dessa empresa, eu preciso falar da empresa Beckland. Tem tudo a ver com móveis planejados. Então, imagine um móvel planejado sem ter um acessório ali, o puxador com design bacana, né? Uma qualidade incrível. Pois é. Você precisa conhecer a empresa Beckland. www.beckland.com.br. É uma empresa de couro de design, gente. Incrível! O produto deles, eles fabricam não só puxadores, tá? Mas a gente recebeu aqui os puxadores da empresa Beckland. São puxadores assim de couro trabalhado, né? Design moderno, tem várias cores, né? Eles dão garantia, gente, de 1 ano do produto. Olha que legal, não é toda empresa que dá garantia de 1 ano não, viu? E eles garantem a qualidade do produto deles. É um couro trabalhado, não sai a tinta, né? Tem aqueles couro que às vezes você coloca, começa a manchar o móvel, né? Esse não mancha. Olha só, firme, né? Muito legal, gente. Beckland, www.beckland.com.br. Eles fizeram, tem vários produtos lá, tem um suporte que eles mandaram pra gente também, para colocar as canecas, um suporte para colocar os copos, né? Em couro. E também a gente recebeu aqui deles, olha que legal, ó. Para eu colocar aqui a folha, né? E tá escrevendo também, registrando aqui. E olha a qualidade, gente. Muito bom. Beckland.com.br. É o seguinte, estamos agora numa empresa incrível de móveis planejados, que é a King David Móveis Planejados. Mas além de falar da empresa, eu conheci uma pessoa muito legal, muito bacana. Começou, puxa vida, eu sempre tive um sonho de gravar um podcast e tal. Eu falei, puxa, mas conta um pouquinho a tua história aí. E realmente a história dele vale a pena a gente conhecer. Então espero que você curta esse podcast. E se você gostou do conteúdo, compartilha. Segue a gente lá no canal do YouTube e também no Spotify. No Spotify você pode compartilhar pelo WhatsApp e no canal do YouTube você pode dar o seu like lá, tá bom? Compartilha aí se esse conteúdo realmente tocou você ou se precisa compartilhar com uma pessoa que precisa receber essa mensagem. Ele trabalha aqui na empresa há pouco tempo, mas tem uma história incrível. Vocês vão conhecer agora ele, Edmar Silva, gente. E E aí, aí, cara? como é que tá? Agora valendo, né? Tá valendo, agora vai, né? Caramba, gente. Tive vários contratempos aqui na gravação, mas agora tá valendo, tá valendo. Agora foi dado o play aí. E aí, cara, como que você tá, meu? Tô bem, graças a Deus, bastante alegre e feliz de estar aqui nesse Que bom, projeto. cara, que bom. É um sonho que a gente tinha de estar fazendo parte de um podcast, né? E hoje tá aqui realizando, você me realizando esse sonho aí. Que legal, cara. Alegre, Vo- feliz. você sempre quis realizar, contar a tua história, contar no podcast, é isso, cara? Eu sempre quis, por eu sempre dedicar, né, uma vida de avanço, por ter dificuldade em algumas áreas da vida, eu sempre quis ajudar mais pessoas. Eu sabia que, se eu não desistisse, eu conseguiria levar mais pessoas. Então, quando eu vi que eu fui superando algumas limitações, eu falei: "Poxa, eu queria falar isso para mais alguém, para que alguém também pudesse vir e não desistir". Aí, então esse sonho começou a vir mais forte. Aí entra a área digital, né, aí eu falei: "Poxa, eu preciso estar ali no meio, né". Precisa se Mas atualizar, né? sempre ali trabalhando, trabalhando e você Sem fica tempo, né? sem E tempo de e repente veio um podcast de da empresa onde você tá. de repente me parece um, eu Uma falei: Kombi, falei: "Meu, "Deixa não eu tô pedir". acreditando". Você já teve Kombi ou não? Ou Já já trabalhou com já Kombi? trabalhei, já Sério? trabalhei. E é muito bom.
Kombi, né, É e resistente a Fusca Kombi, né, cara? também, né. Fusca, né, cara? Cara, carrão, viu. Mas pra quem tá começando, pra quem tem imóveis planejados, a empresa, sempre tem uma Kombi, assim, pra poder colocar, principalmente aquelas de carroceria aberta, né. Sim, aqui a nossa é dessa, da empresa. Ah, é? A empresa é dessa. Ah, Ela é de legal. carroceria e aguenta arregaço, né, o Aguenta, né, bicho meu? é É forte. forte, né? Kombi e haja peso, E né, haja porque peso. Ela é muito forte. É um dos carros, assim, a gente e a até manutenção é barato barato. também, né? Boa, barato, manutenção, é um carro forte e você pode ficar sem medo de pôr peso, né. Então, assim, a gente esses dias deu um probleminha com ela, a gente manda arrumar, não é um preço, assim, Muito absurdo. absurdo, né? É. E pra Então tá empresa isso é bom, né, muito cara? bom. É Agora menos custo, né? não tá tendo mais espaço, né, então de um carro maior, Maior, mas né? ela é um carro que a gente tem projeto para ficar um bom tempo com ela, que ela socorre coisa rápida e é econômica, né. Ah, é Então verdade, a Kombi quando a gente resolveu fazer o projeto aqui, o do Conexão Kombicast, primeiro que, ter um carro que tenha conexão com as pessoas, sim. né. O Fusca tem uma conexão muito grande com as pessoas, né. Quem tem um Fusca aí tem amigos, né. Quebrou o Fusca, você arruma um monte de amigo. A Com a Kombi é a mesma coisa. E eu falei assim: "Puxa, eu quero fazer um podcast e eu gosto também de carros antigos". E aí eu falei: "Pô, por que não uma Kombi, né, será que cabe o podcast dentro de uma Kombi?" E coube. E muito legal ter você aqui com a gente, poder ouvir a sua história, viu. Você é de que região, cara? Eu sou de Minas Gerais. Minas Minas Gerais. Gerais. Sou mineiro, uai. Gente, só tá faltando o seguinte, o pão de queijo, né, e o café. Eu já falei pra ele: "Ó, faltou o pão de queijo e o café, Não, viu". na próxima eu vou arrumar o pão de queijo, pode deixar, eu vou trazer pra você. Tem que trazer, vai ter que ser o de Minas, viu. De Minas, não, vou trazer o de De Minas Minas. mesmo. Você veio pra cá há quanto tempo? Olha, Já tem um tempo que morando você. mesmo, vai fazer 3 anos. 3 Morando, anos assim, em São. mas fixo mesmo, podemos dizer 2, porque eu vim pra cá pra um projeto que a gente estava participando, né, Tá. e aí eu vim com vontade de estudar, me conectei Que nessa que plataforma. que projeto que é esse? Pode falar dele? Posso. O que acontece, quando eu comecei a estudar sobre empreendedorismo, eu comecei a buscar coaches, né. E aí eu comecei a ver que eu era bom na comunicação, eu gostava disso, e aí Tá. eu comecei a acompanhar alguns players, né, da Uhum. internet, como Flávio Augusto, Paulo Vieira, né, Ah, só são os fera. cara e aí Thiago Brunet, comecei a acompanhar uma galera bacana, né. Thiago Brunet, legal. E aí numa das reuniões fechada, me falaram um tal de Pablo Marçal. Você não conhecia Não ele? conhecia. E aí eu identifiquei com o que ele falava, né, naquele momento, com todos Tá. eles. E aí ele falava sobre mudança de ambiente, né. E aonde eu morava, era tudo propício para mim continuar vivendo aquela vida que eu não queria viver. Eu olhava para minha família, olhava para meu pai, olhava para meus irmãos, Uhum. e eu falava assim: eu não quero acabar assim, né", não que eles acabaram em si, né, mas meu pai faleceu tem pouco tempo, Hum. mas não realizou alguns projetos. E eu falei: "Eu preciso sair desse meio". Foi aonde que eu comecei a ter esse desejo. Aí eu me conectei nessa plataforma do Pablo, Tá. hoje eu estou dentro das empresas dele de, Ah, que né, legal, móveis cara. planejados, Aham. e ali fiquei. E era um sonho de conhecer São Paulo, de estar dentro de São Paulo. A primeira vez que você veio para São Paulo? Não era a primeira vez que eu vim dessa forma, né, mas eu vim em eventos que teve, mas era assim, vinha, participava do evento e voltava. Então Voltava. eu não conhecia São Paulo. Então quando eu vim para morar mesmo, para fazer parte, eu vim, fazer um trabalho lá dentro, para Tá. conectar, e aí eu comecei a ver que era aquilo que eu queria. Falei: "São Paulo é a terra", por eu descobri que São Paulo tem muitas oportunidades. E eu falei: "E o que eu quero aqui tem, né". E aí eu fiquei. Então nesse período há 3 anos, vim em 2022. Mas em Minas Gerais você fazia o quê lá? Em Minas Gerais a gente Que você tinha lá? O que você fazia? lá em Minas Gerais eu mexia com planejados também, né. Ah, planejados. Era uma das coisas que eu mais trabalhava. Eu montei uma empresa de prestação de serviço, vendo a necessidade das empresas, né, como eu estava no ramo e querendo já fazer algum tipo de empreendedorismo, né. Tá. Por um tempo, né, fui músico também. Nesse período de música, aí Opa, eu calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma é, aí, calma aí. Pô, falou de música aqui, gente, que é isso? Você foi músico, cara? foi Como que é? fiz. Tocava em barzinho à noite, como Não, que era? igreja, né, eu fui Ah, que legal, fui cara. músico. Que instrumento você tocava na igreja? Assim, o instrumento que eu domino, assim, que é mais facilidade é o violão. Violão. Mas como eu estudava regência, eu tinha que conhecer, né, um pouco de todos. Então hoje eu tenho uma prática com violão, que é um de caso o de corda, né, e teclado, que é uma coisa que eu também gosto, e contrabaixo. Caramba. Tive um tempo que eu fui guitarrista solo ali, eu gostava de um solinho, mas não segui a carreira de música, porque não é fácil, né. Que fácil, né, cara? Me me fala
Gente, é o seguinte, o que que é fácil nesse mundo, né? Me fala aí. Não tem nada fácil, cara. Assim era o desafio. Aí me tornei professor de música, Ah, que e legal. aí eu fiquei dando aula e criei um projeto chamado Novo Olhar, porque eu ia nas igrejas, ensinava e Ah, que fazia um trabalho. bacana, cara. Só que chegou um tempo que eu vi que eu fazia um trabalho muito, um trabalho gratuito que eu dava, né, Ah, uma obra social, sim, mas sim, as sim. minhas contas não estava sendo paga, né. E aí É, eu sim. falei: "Poxa, isso aqui é uma habilidade que eu tenho, eu faria sem dinheiro". E é legal, cara. É que O não te cortando, mas tem você falou de alguns pessoal coach, alguma galera aí de comunicação e tal. Tem um cara, não sei se você conhece o Joel J. conheço, nossa, Conhece? conheço. Ele fala muito a questão de você descobrir o seu talento, né, a sua habilidade. E muitas pessoas às vezes descobrem e não investem nessa habilidade e acaba deixando, né. Talvez você descobriu essa habilidade com música, talvez nesse momento não era algo para você seguir como profissão, mas tenha certeza que essa habilidade vai te ajudar em outras que você vai procurando, que você vai trabalhando, né. Porque primeiro tem que ter disciplina, música, É, instrumentos tem que ter estudo disciplina. bastante. Então, na vida da gente, seja qual for a profissão, qualquer área que você queira atuar, vai precisar de disciplina. Então, a música já ajuda. E tem a questão também do improviso, né. A música ela é muito fera, então assim, gosto dela demais, Mas aí e, você viu que, putz, não dá. não dava, porque a música eu faço sem dinheiro, eu trabalhava por ela, Tá. mas eu precisava de pagar minhas contas e descobri que eu precisava de um negócio. Aí eu falei: "Eu preciso de criar algum negócio". Eu era bom na marcenaria, Ah, você já dominava, né, a dominava. marcenaria, e só que eu não queria. Aí entra uma questão, acho que não vou entrar muito em detalhe, que tem a ver com algo emocional, né, por quebra que a gente teve com a família, de empresa que fechou as portas, a gente ficou sem as coisas, então eu Acabou tive teve um um fracasso aí. fracasso e eu tive pavor da marcenaria. Falei: "Quero nem saber disso mais na minha vida". Porque eu só tinha prejuízo, né, eu de quando comecei marcenaria só prejuízo. Então a música me alegrava, porque me trazia, me trabalhava minhas emoções, trabalhava, né. Legal. A música ela tem essa autoridade de trabalhar a dimensão do corpo humano, né, então tanto alma, espírito e corpo. Sim. Então isso me ajudava no mundo espiritual também. Mas quanto a tal de marcenaria, aí meu pai que era serrador que não acabou passando por dificuldade, meus irmãos que fechou as portas, eu perdi uma série de coisas, como carro, casa e, na época uma ex-noiva, tudo por causa desse trabalho, né. Então o que acontece, Rogério, eu fui comecei a desistir disso aí. Só que na minha vida de empresarial, eu vi que eu precisava de alguma coisa, de trabalhar, e eu fazia os móveis, mas uma habilidade fora do comum, mas eu demorava em fazer esses móveis. E eu perdi maior tempo ali ensinando os meninos. Aí um dia alguém falou comigo: "Edmar, você não é marceneiro, você é um professor, cara, você é um mestre". Aí eu lembrei que na música eu me tornei professor dentro do período, Sim. Aham. e eu vi que todas as pessoas que trabalhavam comigo queria trabalhar porque com menos de um mês já estava fabricando o seu serviço. E eu vi que eu fiz alguns profissionais. Aí eu desejei, então, ser um treinador de gente. Ah, que Mas legal. como é que seja um treinador de gente dentro da sua família, né? Todo mundo queria ver a dificuldade financeira, não conseguir concluir o serviço. Você não Então era não, referência não na era sua própria referência. casa. Então descobri a profissão de gestor de pessoa e daí para cá comecei esse desejo de vir para São Paulo por causa dessas comunicações De e trabalhar a de questão de gestão de trabalhar gestão de pessoas. pessoa, como funcionava todo esse É processo. fácil trabalhar com pessoas, né? Puxa, pessoas é desafiador, mas É melhor trabalhar com madeira que com pessoas. como diz o outro, eles falam: "Melhor trabalhar com madeira", mas quando você entende o ser humano, que você consegue entender ele, ele é recíproco, né, quando você consegue entender ele, te traz tantos resultados. Hoje eu sou um resultado, né, de pessoas que acreditaram em mim, e eu fui hoje honrando eles de uma forma, assim, poderosa, quem diria, né, quem eu era e quem eu sou. Então por isso que pessoas ainda é e sempre será o bem maior. Então, quem investir em pessoa está investindo no maior, na maior coisa. E as empresas hoje, infelizmente, é isso. Tá cada vez mais abrindo mão. Até porque as pessoas estão se tornando assim. Mas eu falei, eu preciso de alguém de referência. Então, onde eu trabalho hoje pesado para me tornar uma referência e trazer as pessoas para desenvolver o talento dela. Porque igual, eu estava no lugar errado, eu não desenvolvi na marcenaria, mas era bom em comunicação. Só que para mim sair dessa comunicação que foi o desafio, Rogério. Foi um desafio. E até hoje é um desafio para gente, né? Porque Sim, agora eu posso dizer que esse ano, né, esse ano que eu entrei desfrutando de caindo de cabeça. porque hoje o meu minhas contas é paga pelo meu processo, hoje, mas antes não, eu não tinha, eu falava: "Deixa eu fazer gestão aqui", eu entrava nas empresas para fazer gestão de graça.
como eu fiz na plataforma, né, entrei Ah, então na plataforma, quando você veio para São Paulo, e isso, você eu trabalhou um período de graça, e isso para mim até um para você período aprender, e você foi aprender. desenvolvendo a questão de É, eu falei assim: gestão de pessoas aí, deixa eu né? mostrar quem eu sou, né". Foi o que eu fiz, eu sei lidar com pessoas, mas deixa eu mostrar. E foi onde tivemos uns resultados bacana, durante 8 meses Ah, ali, ficou 8 meses 8 lá. meses. E aí no primeiro 2 meses eu servindo, né, nesse projeto, e aí com 2 meses me contratou e me tornei gestor das 33 empresas do Pablo ali, Ah, sobre marcenaria, através da Exud Brasil, com a empresa que eu que legal, é. cara. E aí foi vindo, e Mas Jesus vem cá, você ficou 2 meses sem receber nada, a troca de experiência, uhum, digamos assim. isso. E aí, cara? Os perrengue aí, porque você tinha bala na agulha então, você tinha uma grana aí pra te segurar a marimba aí. Não tinha, Rogério. Sério, cara? A minha família me condenou bastante. Putz, eu A minha imagino. esposa tá comigo. Eu acredito que o meu sucesso hoje é minha esposa, Ah, que né, legal. meus filhos. Quando eu saí de Minas para vir, de tantas outras vezes que eu já tinha feito isso, né, mas São Paulo foi a última vez, acho que foi a última, falou: "Essa é a última e não se não der certo eu Você não". apostou todas as fichas. Eu vim, deixei minha família com minha esposa grávida, com meu filho, e eu fui conhecer meu filho depois de 20 dias. 20 Caraca, dias. velho. Ela estava Ela grávida. estava grávida. Eu vim e falei assim: "3 meses eu não volto em Minas". Eu fiquei 3 meses longe dela. Esses 2 meses eu falei: "Eu vou me conectar, vou fazer dar certo", e fiquei gratuito. Nesse período, eu acredito que é a mão de Deus, porque a pessoa quando quer para o bem, eu acredito que Deus ajuda, eu acredito muito nisso, então Deus começou a cuidar de mim. Chegava a pessoa na minha casa, da minha esposa, ou dava lá alguma coisa para nossa casa. Às vezes não dava para comer, o dinheiro para comprar aquela comida. Aí os meus meninos comiam lá sei lá, um mingau de fubá e tal, satisfeito, rindo à toa. Eu acredito uma coisa, Rogério, meu pai me falou isso e eu quero deixar isso para as pessoas. Quem dá o sono é Deus. A cama você consegue comprar, mas o sono não. Quem dá o apetite também é Deus. E meu pai falava: "Filho, se eu não tiver dinheiro para comprar comida para vocês, se eu der uma água com fubá, o papai do céu vai fazer vocês comer e comer bem, porque o apetite quem abre é ele". Então, acredito nisso, sabe? E aí minha família foi vendo isso com o básico, num quartinho, de favor. E minha família, né, o lado, né? A minha família é minha esposa, mas os meus parentes, vamos dizer assim, Sim. me condenaram, dizendo que eu era louco, que eu era sem juízo, que eu tava pra cá e que eu não tava querendo nada com honrar minha família. E muitas pessoas falavam comigo que eu era uma pessoa que não queria honrar minha família. E eu falava assim: eu quero honrar eles. Caramba, cara, difícil, hein? Foi um desafio. E esse período de 3 meses, depois tivemos situação, vimos para São Paulo, depois fomos despejados da nossa casa aqui, tínhamos que ir para outro favor de novo, para outra pessoas que nos criticavam. Aí eu fiquei de 45 dias de favor nessa casa, trabalhando ali de novo, e chorava, aquele negócio, aquele processo, né? Sim. Mas Deus foi bondoso, conseguimos vencer. E hoje eu trabalho com isso, hoje eu faço comunicação, hoje eu, né, tô aqui fazendo gestão dessa empresa, Você tá e hoje na empresa aqui do Léo, né? isso, hoje a gente vem conversando, o Léo precisava de organizar sua empresa, estava crescendo, e ele estava chamando aquele crescimento desordenado, né? Que Tá. fala. Você acha que é um erro das grandes empresas, cara? É um erro das grandes empresas. Hum. Foi assim que aconteceu com nós em 2007. Nós crescemos, chegamos a ponto de ter 20 funcionários, né? Nós tínhamos 2 caminhões, carro pequeno, vendedores, e nós nos tornamos a 7ª maior empresa na época do ramo moveleiro ali na cidade de Minas Gerais, em Ipatinga. Nesse tempo, a gente foi fazer gestão, igual eu te falei, quando eu fui fazer gestão, meu irmão falava: "Você é um preguiçoso, você quer ficar no escritório aí?" Eu falei: "Mas precisa anotar o que entra e o que sai". Então, na minha família não teve isso. E eu acho que é um grande erro que as empresas acontece, é preocupar com o operacional, esquecendo da parte mais difícil, que é a parte de gestão. A gestão de Gestão empresa financeira, gestão de gestão financeira, gestão de pessoas. pessoa, principalmente de pessoa. Eu acho que isso é um grande erro dos empresários cometem. E quando eu criei esse projeto de empresa, na época, essa agência foi justamente isso. Eu sou bom com pessoas, eu sou bom com marcenaria, então eu vou montar uma equipe e vou fazer. Só que aí eu descobri, não tem mão de obra, né? Aí eu tive que treinar pessoas. Caramba, cara. É, porque hoje em dia, o grande desafio das empresas é a mão de obra, né, Mão de cara? obra. É porque todos os bons profissionais, Rogério, ele já quer ter o seu, né? E o ser humano, uma coisa que eu falo muito com o Léo aqui, nenhum ser humano foi feito para ficar debaixo de outro ser humano. Ele foi feito para ser treinado e se tornar melhor do que aquele treinador dele. Por isso que eles falam, seja melhor que o seu mestre, né? Mas o que que as empresas fazem? Não só as empresas, mas o que que as pessoas fazem? Coloca as pessoas de abaixo de você e te suga o máximo.
de você. Isso é o chamado de império, né? E eu acredito no reino. Império é quando alguém põe e você tem que subir ele fica por cima de você. E o Tá. reino é quando você serve pessoas, né? Então, gestão de pessoas, servir, É servir, servir. servir as pessoas. Então você serve elas. Agora, é igual aqui, nós temos muito momento aqui na empresa que quando a equipe falha, eu sou que vou lá e falo, você está errando nisso, nisso, nisso. Uhum, E mostro para eles os erros e acompanho, né? Teve uma coisa que aconteceu no início, que eu cheguei aqui na empresa, fomos para a obra trabalhar. E uma coisa que eu aprendi de liderar, lidera com exemplo, ah, é, né? verdade. Então é o seguinte, quando eu cheguei na obra, o rapaz falou comigo que nós estamos criando agora um processo, que a empresa aqui ainda é uma empresa que está mudando, agora saindo do tradicional para Uhum, ir para uma coisa mais automatizada, né? Plano uhum. de corte, a nossa habilidade hoje, né? Então, quando eu passei para o marceneiro todo o plano de corte, ele falou comigo assim, isso dá muito errado. Todo lugar que eu trabalhei deu errado isso. Eu falei, é porque você não trabalhou com um cara que é gestor de produção de verdade e nem trabalhou com alguém que entende do assunto. Você trabalhou com talvez um projetista. E tem um Uhum. projetista que faz o plano de corte, mas ele não entende ali a montagem, né? A parte por trás do. É, eu vou pôr um painel na sua parede, mas beleza, o que que faz por trás dele? Essa parede vai aguentar esse suporte, esse painel ou não? Não, tudo isso é uma habilidade que você ganha com Sim, experiência, né? sim. E aí esse profissional me questionou. E quando nós foi para a obra, enquanto eles fizeram um serviço, eu tinha feito 2 já. E ele foi e falou assim: "Ó, esse aí me dá, esse item flow, hein". Então você vê que as pessoas te respeitam. Você Você mostrou resultado. Aí, nesse caso, você mostrou pra ele resultado, né, cara? resultado, cara, porque gestão de pessoas acho que tá ali, ó, Além do exemplo, o resultado. exemplo é resultado. Porque pessoa você não vai conseguir gerir pessoa, você não consegue gerir pessoa. Você consegue com exemplo e com resultado. Eu vou olhar para você, pô, se o cara tá fazendo, eu também consigo fazer. Ele, querendo ou não, o ser humano é muito competitivo, né? Sim, Você sim. começa a mostrar para ele, olha. Aí eu falo com ele, vocês querem continuar como vocês estão, tudo bem, mas vocês querem crescer, vocês vão ter que passar por esse processo. E hoje esse funcionário, ele depois de tudo isso aí, ele aceitou e seguiu a Aceitou, ou tá começou, na empresa ainda tá não, na empresa, tá tá? na empresa, e hoje ele me chama de mestre, né? Aí, mestre. Olha que legal, cara. Chama de mestre. Por quê? Porque eu comecei a mostrar para ele que eu era mais novo do que ele, mas eu passei por algumas experiências na vida, né? E ele nunca teve a experiência que eu tive. E com carinho, com amor, eu cheguei até ele e consegui ganhar o coração dele, né? Ah, agora, tem muitos erros, comete muitas falhas, mas, como eu também, quando eu tenho meus erros, a gente vai reconhecer. Então, acho que o líder tem que reconhecer que ele não é de ferro, né? E aí eu vi que era uma habilidade que eu tinha, e eu venho trabalhando nela, e graças a Deus hoje estamos com a King, já vai fazer de uns 6 meses que a gente está andando junto nessa Tá. parceria. Mudaram de local, né, vocês estão num Mudamos de lugar local, nós lugar estamos maior, ficando né? em galpão maior. Então é questão de treinar pessoas. E eu, quando as pessoas falam comigo, não tem mão de obra. Não, na verdade não tem. Porque você precisa de treinar essas mãos de obra. E aí, quem tem uma autoridade de treino vai conseguir ter resultado. E é o que eu faço hoje, é que o meu negócio é treinar pessoas. Eu pego um menino, eu tive em Minas, Rogério, 2000, 2025, 2024, né? 2023. Passei por um processo aqui, que eu te falei, eu tive que me submeter a uma volta, vamos dizer assim, um passo para trás, vamos dizer assim. Sim, E aí eu falei com um rapaz, eu falei assim, eu vou, e me dá 3 meses que eu vou ajustar a sua empresa. E ele tinha muito problema com o marceneiro. Aliás, né, todo profissional tem problema, né? sim. Aí quando eu cheguei lá, o marceneiro já de cara falou a mesma coisa que todos falam quando eu chego, né? Quem já passou em algumas empresas, eles falam comigo assim: "Ah, mais um aí. Esse cara só quer falar". É porque já pegaram, né? E, infelizmente, todo empresário, ô Rogério, quando ele quer crescer, o que ele faz? Ele vai primeiro em que lugares? Ele vai dentro de um. Hum. Não que é errado, mas vai num treinamento onde tem pessoa que faz gestão. E tem um monte, de gente ali dentro, um monte de gente ali dentro daquelas empresas que faz gestão, mas que nunca passou pela experiência, Ah, tá. né? Você Faz gestão do mas não conhece o não de conhece. fundo o É, produto e tal, produto. a Você empresa. vai num Senai, você vai, quem você conhece? Eu conheço um fulano que é bom nisso. E aí, assim, das 10 empresas que eu passei com o processo, eu vi que 9 delas fez isso. Aí põe uma pessoa lá dentro que entende de pessoas, entende de como, na teoria, mas não entende na prática. Então essa pessoa já tinha passado por isso, já tinha contratado um time pesado para fazer isso lá. Aí quando eu cheguei, eu vi que ele tinha um menino lá que ficava cortando. Tudo que você mandava fazer, o menino cortava. E caladão o menino, não atrasava, era o primeiro a chegar. Eu falei, pô, esse menino tem habilidade. Eu falei com ele assim, por que você não põe esse menino pra cortar? Ele falou assim, não, esse menino não corta não, ele não pode cortar, ele é ajudante. Então, assim, a primeira oportunidade que eu tive, quando o marceneiro faltava, né, que sempre trazia, é testado, né, aqueles marceneiros que faz aquilo ainda, é testado. Eu passei mal, eu ficava 3 dias fora.
E no primeiro momento que ele saiu, eu coloquei esse menino no time. E falei, a partir de hoje você vai ser meu marceneiro. E aí eu comecei a treinar esse menino. O cara saía, o menino Ele era cortava. ajudante. Era ajudante. Aí eu fazia todo o processo de corte, ele cortava. No fim da história, ele pagava para esse marceneiro mais de R$ 5.000 por mês. Esse menino ganhava dois. No final, o menino tinha queria ter uma oportunidade. Ele aumentou o salário para 2.500 para o menino ficou rindo à toa, o outro saiu fora e o menino produziu mais do que o marceneiro, porque o marceneiro já estava cansado, muitos anos trabalhando, já estava desistindo da vida, e o menino estava novo, na garra, só que queria precisar de uma oportunidade. Então, quem entrava lá dentro como gestor teórico não via isso, mas quem é prático, igual eu vi. Eu sou mestre, né? Eu vejo de longe, eu falo assim, pô, esse menino, ele tem habilidade para isso. Se o menino conversa muito, eu falo, esse menino aqui não serve para ser marceneiro, não, ele tem que ser mais calado, mas ele serve para ser um cara que O, vai o marceneiro ele tem que ser mais mais concentrado, concentrado, mais calado. né? Eu era muito conversador, né? E eu já vi que eu... Esse não é meu dono, deixa eu chamar. Então eu falo muito com gente, né? E aí eu vou vendo as habilidades. E também eu tive algumas experiências com liderança de igreja. Aí eu vi gente, olhava assim, esse menino tem habilidade para isso. Hum. E fora, Rogério, que tem coisa que você está escondido dentro de você. Tem que pôr para fora, né? Então, assim, por isso que eu me dediquei a ser um treinador de pessoa, comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. E hoje eu estou aqui fazendo essa gestão, cuidando dessa parte emocional, tanto do empresário, né? Que é a parte na hora que está estressado, como é que nós vamos resolver isso? A gente tem que criar estratégia, criando também a questão da equipe. Por que que deu briga? Igual nos primeiros dias que eu cheguei, tinha dado uma briga feia na obra, né? Então, Na obra. na obra, como é que eu vou lidar com isso? Um não aceitou o outro falar com eles. E aí todo mundo mandava em todo mundo, porque a empresa não tinha uma regra, né? A empresa que, beleza, não, o patrão não queria resolver, o empresário não queria ter problema, porque é melhor aguentar ali um pouquinho. Então todo mundo tinha uma certa autoridade, né? E aí eu comecei a mostrar cada um o que que eles eram ali dentro da empresa. Aí teve um que falou comigo assim, eu não sou ajudante. Eu falei, mas o que que você é então? Eu sou montador. Então me mostra esse vídeo de montador, porque o montador precisa fazer isso, isso, isso. Se você não der conta de fazer, você é ser um ajudante. Aí depois eu no cantinho eu dou uma pressão, no cantinho eu chamo ele e falo, cara, você não é um montador e nem ajudante, você é um cara amado. Você é muito mais do que você pode imaginar. Você não é só um projeto de empresa, você é uma pessoa especial. E aí eu começo a levar para o outro lado que as pessoas não vê, né? Na empresa você só tem um, Caraca. né? Só tem um meio de você ganhar o seu recurso ali para sustentar a sua família, né? Algo assim. Talvez você falou uma coisa pra ele que nunca ninguém falou, né? Talvez sim. Talvez você falou algo pra ele que ninguém tinha nem observado isso nele. Eh, o que acontece, cara, às vezes a gente perde talentos na empresa porque faltou esse olhar, esse Sim, cuidado com o ser humano, né? Porque é aquilo que você trouxe, às vezes a gente suga, suga, suga o máximo que você pode daquela pessoa e depois você descarta, né? A descarta. pessoa até fica esgotada, né? Sim. E eu passei num processo também, Rogério, nessa plataforma, que é um lugar de treinamento empresarial, e eu lidei com vários empresários lá dentro. Então, eu conheci vários empresários. Tem empresário que falava isso. Testa o coração da pessoa, faz o teste nele, põe pressão nele até ele não aguentar mais. E já tem outros que falavam, não, dá oportunidade, mas dá os outros mais oportunidades. Então eu fiquei no meio, né? De gente que Ah, falava que você sim. tinha que sugar o máximo que pudesse, usar essa pessoa, como diz, falava assim, "Ah, isso é uma peça pra mim. Se você faltar, não faz problema. O dia que ele vem, eu ponho serviço nele. E já tinha outros que olhavam assim, pô, sabe por que que tá faltando? Qual que é o problema dele? E aí eu vi que era a minha situação. Por que que eu faltava? Por que que eu não ia no trabalho? Por que que eu não conseguia manter as minhas contas em dias? Eu descobri um monte de série emocional que o ser humano passa, né? Às vezes está no trânsito, por que que o outro xinga? Por que que você rebate quando o outro xinga, né? O que que tá acontecendo com ele lá? Como é que tá a casa dele, né? Então, assim, eu comecei a olhar com esse olhar e eu vi que um gestor, alguém que entende de empresa, eu acho que ele teria que entender de gente primeiro, Uau, né? boa essa, hein? Né? Então, É verdade, porque se você não entende de gente, é difícil você tocar a tua empresa, né? não tem jeito. Porque, como diz outro, né? Você pode ter, às vezes, o maquinário, tudo, mas vai ter alguém lá que vai estar fazendo aquele serviço. Esse alguém tem que ser de confiança, alguém tem que amar a empresa, esse alguém tem que fazer dar certo essa empresa. E o empresário tem que fazer isso, fazer a empresa dar certo, mas também fazer que aquela pessoa dar certo na vida, né? E muitos querem crescer o nome. E acredito que a King, quando eu vi, que eu olhei os bastidores, falei, poxa, esse cara merece.
Esse cara, ele merece alguém do lado dele. Então, Que é o Léo. que é o Léo. Tá. Quando eu vi o Léo assim, o coração dele, como ele servia, né? Como ele fazia com a equipe, eu falei, esse cara só precisa de alguém que entende de gente. E aí foi assim, Foi um casamento foi um aí, foi casamento. encaixando. É, foi um casamento. A gente começou a fazer o projeto junto e ele falou demais, eu preciso de ajuda. Uma coisa que eu vejo também, a pessoa tem que reconhecer, tá, Rogério? Tem muitos empresários que não reconhecem isso. A gente faz um teste, né? Eu já fui em empresas em que as pessoas pagam uma mão de obra, né, um preço absurdo, assim. Ah, não que é absurdo, eu acredito que mão de obra não tem preço. Acho que o ser humano você não pode pôr preço nele, né? Não acredito nisso. Mas eu acredito em teto. A empresa não adianta. Você falar que eu vou pagar um salário, uma marceneiro aqui, um valor que não vai dar, não tem jeito. Mas se o cara ele é um autônomo, ele pode cobrar, como eu já cheguei a cobrar R$ 1.000 numa hora minha. Já chegou, Sim. já cheguei a fazer isso, já a pessoa me pagou. Por quê? Porque o cara pagava uma multa absurda no negócio lá e eu falei que eu não tinha tempo, eu pedi tanto. Acontece isso, acontece no mundo do negócio. Mas, só que acredito que existe um teto na empresa. As empresas têm ali um valor. Mas o marceneiro, às vezes, chega o profissional, ele quer cobrar um valor e a empresa quer sugar isso dele, não quer pagar, né? Então, acho que a empresa em si não tem que estipular preço, mas existe esse teto. E o que que eu percebi onde eu passava? As pessoas dão valor ao profissional que está produzindo, mas a gestão deles eles não dão valor. Às vezes Uhum. o empresário desce para pôr a mão na massa, no sentido dentro da fabricação, mas não põe a mão na massa dentro da gestão Hum. de processo, sabe? Então, Rogério, é o desafio, tá? O desafio das empresas, é o que eu via, né? E hoje eu venho devagar ajudando, né, alguns empresários, né? Tem alguns que a gente só dá mentoria, mas sim, e igual tá aqui no Léo, que eu entro para ver como funciona a empresa de dentro, lá no bastidores, como é que tá na equipe, como é que funciona o processo, para entender. E aí treino, hoje eu tenho um líder dele aqui, que é o Robson, que é vamos dizer assim, o supervisor dele, é o cara que eu fico liderando o tempo inteiro, puxando ele para Tá desenvolvendo ele. Ele desenvolvendo já ele. era líder ou Ele já não? era líder, já estava Ah, aqui tá. liderando, mas ele assim, era um líder porque ele era o cara mais velho da empresa. Tem muitos líderes da empresa, é isso, o cara Só mais porque é velho. mais velho, é líder. Só porque é mais velho é líder. Então não é isso. O líder você tem que forjar nele, você tem que trabalhar ele. E acho que todo mundo pode se tornar líder, né? Mas tem uns que não vai querer, Você tá acha que tudo todo certo. mundo, você acha que consegue desenvolver a liderança em qualquer pessoa, cara? Eu acredito que sim. Eu acredito que a liderança ela é um algo desenvolvido. Eu só não acredito que talvez todo mundo seria líder, né? Porque acho que tem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu gosto de conversar. Eu sou um líder que comunico muito. Eu acho que para um líder conversador isso é melhor. Mas para alguém que não gosta de conversar, talvez seria difícil para ser líder, vai ter dificuldade. Então ele poderia estar em outra área, né? De mais de Tá. concentração, de mais estratégia, né? Se eu gosto de estar no meio de gente, eu tenho dificuldade, por exemplo, de ficar dentro de um algo preso. Tá, Não, por exemplo, se eu fosse um cara que trabalhasse com algo que ficasse preso, talvez seria difícil para mim. Poderia entendi. ser. Então eu acredito que ser pode ser, mas nem todo mundo conseguiria por causa do. Você tem que descobrir, sei lá, o seu time, o que que você é, né? Sua identidade, né? Acredito que seria. É, cara, hum, legal essa conversa aqui. É, você, você acredita que, deixa eu formular bem minha pergunta, que a influência do ambiente que a pessoa está, ela influencia os seus resultados? Acredito. Você acredita? Acredito, é. Acredito e tenho experiências com isso, né? De ambiências. Meu pai falava uma frase, talvez as pessoas mais velhas vai lembrar. Me fala quem tu anda, que eu te direi quem tu és. Hoje, no meio do coach, né, já fala o seguinte, a mesa que você senta vai dizer a comida que você come. É um pouco mudado, mas é a mesma coisa. Se você anda, tem aquele ditado, né, com 5 amigos melhores que você, eles vão te puxar, mas se for pior, se você for melhor que eles, vão te puxar também para pior. Eu tenho um exemplo de amigos. Eu tenho um amigo que veio para São Paulo quase na mesma data que eu, com o mesmo projeto, com a mesma vontade, escutando a mesma coisa, e, e ele não conseguiu permanecer. Mas eu acredito que o ambiente também, você precisa estar no lugar certo, com a pessoa certa, mas com a mentalidade certa. É, concordo. Eu acredito sim, o ambiente ajuda você a ter a mentalidade mudada, né? Então, ou seja, se você vem para o ambiente e a mentalidade não consegue estar mudada, é difícil. Mas o ambiente influencia muito.
Porque, lógico, tem pessoas que deram certo com a família toda errada. E viveu no clima errado, mas cedo ou mais cedo vai ter que sair. Nós temos um amigo que ele tá passando uma dificuldade agora, que ele começou a crescer. Aí a família não concorda com ele. Como eu, por exemplo, na minha casa, né, minha esposa tem o costume de preparar uma mesa, de colocar os talheres, de colocar taça de água, de suco. É uma coisa que a gente criou isso. Minha família não. A família gosta Hum, como dizer, do pote de requeijão, sim. é aquela, não, entendeu? A latinha de manteiga lá, da margarina. Então, quando eles chegaram na minha casa, alguns irmãos falaram comigo assim, não, eu vou ficar aqui no chão mesmo. Não precisa ficar preocupado comigo. Eu falei, não, não é preocupado com você, é excelência. Eu acredito que é um direito nosso. Não, não, isso é frescuragem. Então, imagina, se eu tenho vontade disso, se eu acredito que as mesas que eu estou sentando me cobra isso, então não tem como eu permanecer. Aí, o que aconteceu? Eles começaram a sair de perto. Ah, se afastaram. Afastado. Então, ou seja, se eu mudar no meio da ambiência, a ambiência vai afastar de mim. Então, é por isso que a ambiência é importante. Eu acredito sim, sabe? Ah, legal. Ô, Edmar, é o seguinte, nos móveis planejados, quando a gente fala de acessórios, né, que dá aquele charme e tal, faz toda a diferença, cara? Faz, faz. Faz, né? Eu costumo dizer que o toque do móvel está no acabamento, nos acessórios. Ah, Porque o MDF é o mesmo, né? Às vezes o corte da pessoa vai ser a mesma, mas quando a pessoa coloca um um detalhe. detalhe ali, é uma portinha, por exemplo, põe uma porta de uma cor e outra de outra cor, já muda, né? Nós fizemos a cozinha esses dias, nós colocamos um puxador cava, né, um alumínio assim, e- dourado, mas a cozinha era comum, mas quando colocou ele, deu aquele Dele charme. charme. Nossa! Então, o acessório, ele é... O que você achou desse charme nosso aqui Não, esse aqui, desse esse puxador aqui, aqui? não, é um puxador que eu te falo. Esse aqui nós usamos ele já em algumas obras. Além de ser muito moderno, eu estou usando muito esse puxador hoje, né? Ele realmente, ele traz sensibilidade de nobreza, de equilíbrio, né? Olha, tem tudo isso no Tem. A gente fez uma obra em um escritório, né, de um, de um, de um advogado. A gente colocou esse puxador. E aí você chega assim, e dá a sensibilidade também, a sensação de autoridade, né? caramba. É que, tipo assim, é, tudo tem a ver, né, hoje. Tudo, um puxador, perfil, ele dá assim, legal, bacana, mas ele dá a sensação de coisa básica, Tá. né? E você olha assim para ele, é comum. Então ele não dá essa autoridade. Conforme for o escritório que você quer passar uma credibilidade, você coloca ele. Não vai trazer a mesma credibilidade. Mas você já põe, por exemplo, um puxador cava, que não tem um puxador nada, é só o modelo dele já dá mais autoridade. Então, o que que as pessoas fazem? Muitas pessoas também no planejado, em qualquer área, né, do móveis, eles esquecem esses detalhes. É um móvel em curva, que te dá um charme, te dá uma ideia. Então, tudo isso é importante. Por isso que o acessório, eu acredito que ele cada dia que passa, estão trabalhando nele. Você pode ver que o Uhum. MDF é o mesmo, não muda muito, mas o acessório, hoje a pessoa já pega um móvel e já está envelopando o móvel. Então, essa ideia de mudança e da forma que está o externo, né? Está hoje, muito procurado, Muita evidência, em né? evidência. Legal. E esse aqui da empresa Beckland, eles colocam as iniciais, viu? Tá? Legal. Então, se você precisar, depois eu te passo o contato, já segue a gente tá lá na Já. beckland.com.br. Eles colocam as iniciais. Então, vamos supor, se é um casal, um dormitório, coloca as iniciais do casal, Bacana, personalizado já. já Bacana. personalizado, Pois cara. é, nós estamos com um cliente, a gente está acabando de fazer o fechamento com ele. Ele quer algumas coisas personalizadas. Ah, então. Então você Então já vou olhar com já certeza. olha lá, www.beckland.com.br. Entre em contato com o Jean lá, porque tem vários acessórios lá na área de planejar, de couro em design, que é incrível, viu? Vale a pena. Não, e esse aqui hoje tá no auge, né? Acho que o couro agora, o couro tá chegando para ficar. Ele tem alguns puxadores que já nós fizemos um em perfil, que os caras colocaram o couro nele, Ah, que né? legal. E o couro hoje é um material que é muito usado, né? Você pode ver que os MDF já tem os MDF aí que já tá no estilo couro, É isso que eu vi, cara. Tem uns MDF aí que ele que vem imita já, imita o couro, né, imita o cara? couro. Então é um negócio assim, então é uma tendência que está chegando e eu acredito que vai demorar muito, viu? Para sair do mercado, porque já tem vários serviços que a gente tem feito, e já tem tempo que a gente faz algo assim, né? Você vai fazer um estofado, por exemplo, né? Geralmente todos os ambientes hoje você vê móveis com estofados, já vê
Antigamente não era uma estrutura talvez de metal ou Sim, sim. não, hoje não, você vai ver um móvel com uma estrutura de metal, mas também com uma madeira, ele o estofado, o couro, então combina muito bem, né, o couro com esse modelo de móveis que a gente trabalha, né. Ah, que E eu legal, também cara. trabalhei, né, Rogério, muito tempo eu fui, especialista em móveis de alto padrão, né, de alta Ah, expressão. Então eu trabalhei numa empresa muito conceituada em Minas, chamada Líder, assinei Líder, uma empresa muito forte nesse mercado de luxo. de luxo, de Então alto assim, padrão. alto padrão. E aí eu também, com esse desejo, vi que empresas pequenas fazia para o alto padrão. Por exemplo, nós temos empresas grandes que contratava a mão de obra dos pequenos e ele ganhava o nome. Ah, Entendeu? entendi. Então tem muitas empresas grandes que tem hoje o 4.0, mas trabalha mais ou menos assim. Eles levam para uma empresa pequena. Inclusive, nós temos um fornecedor que ele é pequeno. Ele faz as peças, eu conheci ele pouco, tem poucos dias que eu conheci ele. Ele faz as peças e manda para uma empresa grande. Então Entendi. a empresa cobra ali um valor E o cliente acha que é a empresa que está que está produzindo, não é. produzindo. Entendi. Então é um mercado, e, né, tem um ditado, o mundo mais esperto É, isso, e o povo não quer ter esse conhecimento. Então eu comecei a entender esse mercado e falei, existe um mundo aí que a gente não conhece. É quando eu vim para cá, comecei a trabalhar com esse mundo do modernidade, né? Então esse aqui é algo moderno, algo que está chegando e está chegando para ficar, irmão. Chegando com muita e força. dura bem, né, cara. Dura. E é uma coisa duradoura, né? Não tem uma coisa Sim, assim, sim, sim. você vê que é um negócio que você não vai ficar trocando toda vez. Não, eu até troquei, né, porque o puxador que eu tinha, você pu você puxava e o puxador vinha, Vinha junto, né? porque você puxa porque era uma louça que era bonito o puxador, mas na hora que você puxava, assim, também vinha a louça junto, Vinha sabe. junto. E aí, enfim, não dava certo, né. E aí quando a empresa Beckman falou: "Olha, eu tenho um puxador que vai combinar aí com os seus bancos, né". E eu falei: "Pô, pode mandar, se é um produto de qualidade a gente aceita, né". Pronto, Né, aí. legal. Não, você pode ficar em paz que esse aqui é bom, né? Já usou muito Coisa aí. boa, né. Boa, boa. Legal, Aproveitando. puta que bate-papo legal, cara. Olha, falamos de gestão de pessoas, falamos de negócios, você estava com os grandes players aí, os grandes profissionais da área de comunicação e tal. Você teve contato direto com o Pablo não, o Pablo Pablo Marçal. você teve? Sim, eu atendi até hoje a gente tem alguns contatos ainda, né? A gente trabalhou no período que a gente estava na plataforma, é um lugar de empresarial. Tá. E bem, quando me tornei ali das pessoas que entraram, eu já sabia o que eu queria, né? Então eu fiquei focado. E eu me lembro que eu virava a noite trabalhando lá. Eu não saí de dentro da plataforma quase pra nada, né? Então ele chegava de manhã e me via, chegava à noite ele me via, chegava de tarde e me Por via. que esse cara não sai daqui, né? Aí um dia ele falou comigo assim, me parou e falou: "Ô, meu amigo, você não tem família não?" Eu falei: "Tenho". Ele falou: "Porque se eu tô vendo você saindo daqui, eu chego, você tá aqui". Porque ele tinha muitas palestras lá, né? Eu saio, você tá aqui. Toda hora que eu venho, eu vejo você aqui. Olha, ele observou Ele bem. observou. Aí eu falei: "Tem família, minha família tá em Minas Gerais". E eu lembro que ele fez até uma brincadeira, porque lá a regra, porque eu falo assim, muitos que conhecem o Pablo, conhecem ele como internet, como Tá. jogador mesmo. Mas no particular, ele preza muito pela família. E quando ele me viu ali, ele já tinha me observado. E ele falou assim: "Mas sua família, você não fica com a sua família não?" Eu falei: "Não, minha família tá em Minas, então não faz muita diferença". Aí quando ele descobriu que eu estava lá, já tinha um mês que eu estava lá, e não tinha de ver minha família, ele até brincou, falou assim: "Você não tem medo de chegar lá, sua mulher tá com outro na cama não?" É, Aí ele falou chegou com assim 2 pés no é, peito. aí ele falou assim: "Não vale a pena trocar nada pela família, nada, 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 não tem dinheiro nenhum que paga a família, paga o bem-estar". Foi onde que eu falei com ele, eu falei assim: "Mas eu não vim aqui, eu vim pra honrar minha família, pra buscar, pra me sair do meio". E eu falei com ele, como eu era aluno, né, eu falei: "E você sempre fala isso, ambiência". Aí ele falou assim: "Mas ambiência tem que estar com a família, sem a família não funciona". Então traz a família. Aí foi onde que ele me fez, né, uma proposta e vim pra ficar dentro das empresas dele. E eu não quis ir pro resort onde ele me arrumou uma casa, fiquei, mas ali eu me tornei líder da empresa, Então ele foi bem bacana com foi você, bem cara. bacana. Então Deus foi bondoso, né. Você queria ter essa conexão já, né? Queria ter a conexão, e ali eu fiquei servindo um período, mas ele chega um momento que ele vira e fala, né, ele falava toda vez com a gente: "Vocês querem morar aqui dentro, vocês lugar de empresário, quiser ser meu funcionário, eu agradeço, que estou precisando, mas vocês estão aqui para ser empresário, dono dos seus negócios, então cada um sai e se vira". Então ele falava, né. Agora eu tô voltando lá agora, a gente tá voltando, a gente teve uma parceria, tá uma parceria agora, Ah, que legal. com a plataforma internacional de Estados Unidos, né, com Ah, o que Nésio bacana. Monteiro, para fazer um prédio, uma sala do prédio deles.
E aí, esses dias me procuraram porque a gente tiveram um bom trabalho. Sim, Eu sim. apresentei para eles a empresa, meus projetos hoje, que a gente está com esse nosso escritório de planos de corte, de processo que a gente tem, né? E aí eu apresentei para eles amaram e falaram, olha pra gente aí. Então a gente está agora fazendo uma parceria, nós temos reunião hoje à parte da tarde sobre essa parceria, a gente fechar ali bater um martelo também sobre a gente atender as empresas deles com esse processo, porque tem Aham. a empresa Exud que eu trabalhava, ela teve um problema de processo também, Hum. né? E aí eu tava ali trabalhando e eu consegui fazer a equipe funcionar da forma que a gente colocou. E os outros gestores que passaram não Não conseguiram. deram certo. É porque muitos iam para ali porque queria estar ali, igual eu te falei, era empresário de sucesso que fazia gestão, mas nunca viveu a experiência no bastidor. E ali nessa área ali da marcenaria da plataforma era o bastidor mesmo. Você tinha que estar ali produzindo produto, você tinha que estar ali na obra, virando à noite. E um cara, um gestor que só sabe de teoria, ele não queria 1 hora da manhã, não queria acordar para ir ver uma equipe que estava virando a madrugada, né? Que nós tínhamos turno, né? Então, assim, 24 horas 24 horas, praticamente. praticamente. E aí um Caraca. descansava, o outro ficava, porque os eventos acontecem muito rápido lá dentro, né? Como fosse uma televisão mesmo, monta Sim, cenário, sim. desmonta cenário, monta cenário, desmonta cenário. E aí aluga uma sala para fazer um evento de um projeto, desmonta de novo, Sim, e sim. sempre atualizando. Então, assim, é muito trabalhoso. E aí os que faziam gestão só queria cobrar, cobrar, cobrar. E não entendia que Ah, dinheiro. tá. Então, Aquele assim, gestor que só chicote. só chicote. Cobra, Nossa, cobra, cobra, cobra. cobra, cobra. E então agora a gente tá acabando, a gente vai fazer talvez os móveis. E agora a Xwood tá querendo que a gente faça uma parceria com eles para gente poder treinar o time deles. E a Hum, gente tá analisando aí, vendo valores, horários, porque hoje, graças a Deus, a gente tá com a agenda bem bem atarefada. corrido, né? Graças a É, Deus. hoje tentei marcar com o Léo aqui, não deu, né? Que ele estava Não, saindo pra montar hoje tá já. na correria, né? Então as Isso é coisas lá bom. é bom. É aquela correria boa, né, cara? Aquela Ô, correria boa, né? nossa, essa é boa, essa aí pode vir. Pode vir, não acha ruim não, né? Não acho não. Caramba, Graças a cara. Deus. Então eu tive tempo com ele de qualidade, junto. Fiz umas coisas, né, pessoal pra ele. Mas igual ele falou, ele foi muito bacana e chegou um momento que ele falou, vai seguir sua vida. Ele falou com todo mundo, não é só comigo, né, com todo esse pessoal. Eu queria ter ficado lá, mas eu sentia que eu era mais prejuízo eu ficar lá. Então eu acabei saindo para seguir os meus. Não foi fácil, não tem sido fácil. E eu gosto de lembrar, então dá vontade de voltar para esse aconchego, porque era gostoso, você tinha visibilidade, você tinha uma série de coisas lá dentro, Sim, mas não tinha o que chamamos de resultado financeiro, sim. porque lá era conexão, network. E quem chegar lá e não entender isso, não cresce. E eu, graças a entendi, e saí. O Léo foi uma das conexões que eu fiz lá dentro. O Gabriel, que é um dos sócios também do nosso escritório em Osasco. Também, né, hoje eu sou sócio também da São, Niquelab, né? que legal, cara. Tá aqui próximo. O que acontece? São, na vida, cara, são escolhas e decisões, né, que a gente tem Sim, que tomar, né? E assumir, né, sim, essas escolhas, né? Às vezes o resultado não é o que a gente esperava, ou o resultado só veio porque tomou essa decisão, né, cara? Então sim. talvez se você ficasse lá, você não ia estar hoje aqui junto com o Léo também, De né? forma alguma. Não é verdade? E tendo, e talvez a gente nem se conhecia, Não, se conhecia, verdade. né? Quando eu vim para São Paulo, Rogério, é uma história que me acessar a plataforma, porque eu acredito, você falou, você acredita em ambiência? Eu acredito. E acredito, Rogério, que tem pessoas na sua vida que vai te potencializar. Por exemplo, hoje eu estava na plataforma onde tem lá, sei lá, tem uns 30 podcasts lá dentro. Eu nunca fiz um podcast, com mais vontade que eu tinha, não consegui fazer. Pô, então agora você já tem o seu podcast aqui com a gente, Aí o que acontece hoje? j- já pode colocar a gente na plataforma lá, Vou, pô. né, eu vou pôr você lá então. Então, o que acontece? Eu vi aquele monte de coisas lá, mas essa pessoa não era meu acesso. Então, o que acontece? A conexão é muito interessante, o lugar que você está. Então, estando aqui, eu tive acesso a algo que foi muito. Talvez lá eu poderia fazer, eu conheci o pessoal, mas poderia ser uma coisa que não ia mudar em nada. Mas esse aqui eu tenho certeza que foi genuíno, uma coisa que aconteceu. E acredito que foi o tempo certo, a hora certa, o momento certo, eu estar no lugar certo, com a pessoa certa. Né? Como você hoje é um expert nessa área, né? Pô, cara, que Então é o isso. seguinte, me trouxe isso, me trouxe alegria, né? Mas eu lembro quando eu vim para São Paulo em 2022. Eu não conhecia a plataforma e sabia que lá tinha uma porta para mim. Eu acredito que tem isso, né? Eu vim, só que eu não tinha dinheiro, onde foi onde que eu passei uma semana dormindo na rodoviária. Ah, não, calma, É, calma aí. Você ficou uma semana na rodoviária, semana, cara. eu dormi na rodoviária. Fiquei uma semana lá, vim. O Como foi essa experiência aí, cara? que acontece? Primeiramente, no mundo coach,
eles falam assim, não que eu sou muito a favor desse ensinamento coach, assim, dessa forma, mas eu acredito que dinheiro nunca é o problema, nunca. Você fala: "Ah, não tenho dinheiro", não é isso, dinheiro ele é muito pequeno, porque, por exemplo, eu posso chegar em um lugar e entrar sem ter dinheiro. Se eu chegar aqui, por exemplo, e trocar, ou eu tenho um negócio que vale com o outro, também sem dinheiro. Então assim, e eu ficava focado no dinheiro, eu precisava de dinheiro. E eu me lembro que o dia que eu saí da minha casa, eu não tinha um centavo na minha casa. Eu vim para São Paulo e falei assim: "Eu vou", eu tenho até um vídeo, eu não sei, tá no meu Instagram, mas eu tirei lá para fazer mudar a página. Eu não sei onde eu pus ele lá, tá escondido, tem que achar ele. Hum, Que mostra o momento que eu saio da minha casa com a minha esposa, fizemos um vídeo que a gente ia fazer participar, eu queria participar do reality que teve do Pablo, né, as 12 tribos. Eu faço um vídeo. Só que eu não fui chamado naquele vídeo. Só que mesmo assim eu acreditei, falei, eu vou. Independente do que é, se eu vou estar lá ou não. Só que o cara, quando tá no momento de avançar, ele sai acreditando com toda a sua força. E é esse que eu acho que é o grande lance. Acho que é essa fé aí que a gente que tem que ter, né? Então eu vim acreditando que acessaria a plataforma. Foi a primeira vez que eu conheci ela. Quando eu estava saindo, eu disse, realmente, eu não tinha um dinheiro. Eu comecei a catar latinha, vendi as latas para pegar passagem. O meu irmão me deu um valor, a minha irmã me deu outra. Quando eu vi, eu já tinha um dinheiro da passagem. E eu pensei, eu vou para São Paulo e vendo hum, também as coisas lá, porque eu estava aprendendo já a questão de vender, né? Se não der, uhum. eu vendo com a minha passagem de volta. Quando eu cheguei, eu comprei minha passagem de volta de uma vez. Falei, vou comprar, porque se der qualquer coisa, eu já vou. Comprei não, guardei o dinheiro, falei, da passagem de volta. O que que eu fiz? Fui na plataforma e não me receberam. E o cara, e como lá Puta. os seguranças são tudo policiais, eles me trataram com muita com falta de educação mesmo. Aí falou que na sexta-feira, esse Maurício, que era né, que é o sócio, né, que até hoje quem tá fazendo negócio de novo aí, ele estava no evento fora. É ele que ia dar, que talvez abriria essa porta, me ter conexão com a marcenaria, porque eu fui entrando também como marceneiro lá. Aí o cara mandou eu voltar e falou que esse Maurício estava na sexta-feira. E quando eu voltei, era um outro segurança. E o cara foi mais grosseiro ainda. Mais grosso ainda. Você falou, Que eu caramba. acabei falando o nome do cara. Falei, só eu, o Nascimento me falou pra vir cá hoje. Aí o cara já falou assim: quem falou? Quem deu o nome? Quem te passou a fita do Nascimento? Quem foi? Quem foi? Começou a falar com a amiga assim. Falei, não, amigão, eu só vim cá, perguntei e tal. E também voltei. Então, quer dizer, isso foi na segunda-feira e eu Você foi voltei na duas vezes sexta. lá. Fui duas vezes, na sexta. Só que esse período de E aí você, segunda-feira, e você voltava pra dormir onde? na rodoviária. Na rodoviária. Aí o dinheiro que eu tinha pra comer era o dinheiro que eu pagava do ônibus, do metrô, até uma estação de Carapicuíba. Eu nem sabia que existia uma estação próxima a Alphaville, né? Carapicuíba, pegava no Carapicuíba um ônibus e ia até ali na plataforma, que é Alphaville. E esse dinheiro era o dinheiro que eu tava em sobra dos R$ 50 foi o dinheiro que eu usei para Transporte. transporte. E E pra o dinheiro comer? para passagem. Aí eu não tinha dinheiro para comer. Aí eu peguei, tinha uma bolachinha de 150 gramas, né? Aquelas pequenininhas redondinhas, chamada salpete, que eu chamo, nem sei se é esse nome que dá aqui. Ah, E essa eu comi uma de manhã, uma mais à tarde. Uma de manhã até eu falar assim, eu não volto para casa. Eu não volto. Só que eu não consegui sair do rodoviário porque o pessoal começou a me olhar lá dentro, os mendigos, né? E eu saí na rua assim, e o pessoal começou a me vigiar. E como a gente já tem uma certa noção, eu falei, esse cara vai me roubar aqui. Aí eu voltei, fiquei com medo na rodoviária. Eu passei os dias de terça até sexta-feira escondido na rodoviária com medo. E aí eu não saí pra nada, com medo, né? E eu sem telefone ainda, porque meu telefone tinha estragado. E eu caraca, falei assim, eu velho. só saio daqui com a minha bênção, né? Mas aí eu cheguei, não consegui, Então você comeu uma bolacha de 150 gramas, uma rosquinha, né? uma rosquinha De manhã e uma tarde e uma tarde. E era só, só. só ela. No último dia que apertou muito, eu comi as duas, que a restante tava faltando. Mas eu não podia tomar banho, porque eu não tinha dia pra tomar banho. E aí eu fiquei. E aí o que que eu fazia? Pra mim não ser confundido lá, eu fiquei dormindo no lugar. Não sei se você já viu no Tietê, Hum, tem muitos moradores que dormem lá dentro. E eu dormia perto dos moradores, pra eles não me pegar. Aí uns me perguntam, o que que você fala? Aí eu falo, eu tô aqui. E aí eles me contratavam como morador de rua. E eu ficava ali como morador também, entendeu? E ali caraca. eles começaram. Imagina as histórias que você conheceu ali Mãe, eu também. conversei com muita gente que. Você que Filho gosta de de. conversar, né? Muitos filhos de pessoas bem-sucedidas. Pais que filho abandonaram. Uma mãe que os filhos não quiseram mais ela. Homens que largou a família, que trocou por outra, que deu errado. Tudo lá na Tudo na rodoviária. rodoviária. E ali eu comecei a ver Pessoas do bem, do bem. pessoas. E esses 4 dias que eu fiquei perto deles, eu falei, Senhor, eu não quero isso aqui pra minha vida. Se eu não dar certo, eu vou estar nessa. Eu não quero isso pra minha vida, Senhor. Então, E a me esposa ajuda. lá em Minas A grávida. esposa em Minas grávida. E eu falando, Deus, me tira dessa. Me dá resultado, me dá finança, abençoa meu financeiro, que eu vou ajudar muitas pessoas.
Porque tem uma parte na Bíblia que fala que Deus não recebe o que você pede mal, que você pede pro seu bem prazer, né? Só para curtir e mostrar para os outros. Acho que isso você não recebe. Mas quando você entende que Deus te dá para você ajudar o próximo, eu falei, Deus, olha para o senhor ver, eu tô aqui. E eu tô aqui para minha família, para E minha ele casa. falou com você? Falou. E ali uma senhorinha tava quase morrendo, nesse último dia. Ela começou a ficar com falta de ar, com a netinha assim. E nesse último dia ele fala comigo, sabe? Muito profundo através dessa mulher. Aí ela quase morrendo assim, e ninguém pôde socorrer essa senhorinha. Aí eu vim correndo, abracei ela, e a senhora sufocando, eu fiquei só, comecei. Aí ninguém vinha para socorrer ela, mas, só que a senhora já era uma viajante lá, né? uma- não era da rua assim. E as netinhas começaram a desesperar, Ela tava com as netas? dava com as netinhas dela desesperar, eu fui e fiz massagem nela até o pessoal chegar, aí ela precisava de um remédio, e eu tinha R$ 3 na minha carteira, era o único reais que eu tinha lá. Eu fui, não, peraí, eu fui lá e comprei um remédio pra ela, que era uma Novaginca, que eu não sei se é um remédio lá, demos pra ela, recuperou, ela pegou na minha mãe e falou assim, você salvou minha vida. Naquela hora eu vi que eu era um treinador de gente, que eu seria um salvador de vidas. E aí eu comecei aí eu, Você deu os os três três reais que reais você que tinha. Não tinha comprei, mais nada. mais nada. E aí eu tive com as balas, dali pra lá eu vi Deus fazendo algo pra mim. E quando eu saí pra ir na plataforma nesse dia, eu voltei, eu só tinha esses R$ 3, mas tinha um da passagem. Tá. Era os R$ 6 que o único que, assim, tipo, que eu falo assim, da sobra que eu tinha ali, né? Pensando, e os R$ 5, 5,40 eu acho que era a passagem. Eu tava com, sei que era R$ 3 de sobra mesmo, que sobraria. Foi a conta de eu pagar a passagem. E eu tava com as balas, e eu pedi um motorista para comprar essas balas minhas, ele comprou, ele pagou 5, me deu a passagem, não me cobrou a passagem pra mim, comprou minhas balas e falou, não, fica aí. E com a passagem que eu fui, ele não me cobrou, eu paguei de volta. Só que de volta eu já voltei para ir embora, né? Então, sim, naquele dia eu vi que eu não queria viver aquilo que a senhorinha tá vivendo. Cadê os pais dela? E a senhorinha com uma vida difícil também. E eu falei, poxa, se eu não dar certo, talvez minha mãe poderia estar assim, talvez minha Sim. esposa no futuro. Eu comecei a ver ali, sabe, Rogério? A minha vida passou um filme. Eu falei, eu Eu tenho que dar certo. imagino, Tem que cara. dar certo. E aí eu voltei, só quando eu cheguei na casa da minha irmã, eu tava mal, com um mau cheiro muito forte. Sem Minha tomar um irmã, banho uma sem tomar semana. um banho a semana, e minha irmã começou a fazer estado de vômito, e ela amaldiçoou com toda a força, né, a vida do Pablo na época. E falou assim, eu não concordo com isso, tanto ela, meus outros irmãos, não concordo com isso, você fazer uma loucura dessa, você não precisa disso, menino inteligente, menino tão cabeça, e para um trem desse, ficar na rua como mendigo, você não precisa disso não. E amaldiçoou, eu falei assim, eu não vou ficar igual tá aqui, ó, eu não vou parar minha vida, porque eu sou um bilionário. Eu falava com ela assim, aí, calma aí, quando eu falava assim, é pior ainda, né? Falei assim, Você tá louco. você tá louco, você tá louco, tá louco. E aí ficou. E então, por que eu falo? Minha mãe teve aqui, Rogério, depois desses anos todos, ela teve aqui. Tem umas 15 dias que ela teve aqui. Ah, em São Paulo? Ela teve aqui na minha casa, comeu, bebeu e dormiu e falou assim: agora eu tô em paz, meu filho. Tô vendo que você tá bem, sendo bem sucedido, você tá crescendo. Eu não te entendia. Então, Nossa, 2003 até cara. agora. Então, minha família Ela falou começou, isso pra você? falou isso comigo. Meu pai, né, faleceu, eu não pude ver eu crescendo, né, como a gente lá vai crescendo. Mas ele falava, meu filho, eu lembro um dia que eu cheguei perto dele e falei assim, pai, só me abençoa. Ele contava uma história, Rogério, muito bonita, que ele falava assim, que tinha dois filhos, né? Um que pediu o pai herança e o pai, na hora de dar herança, falou assim, filho, você quer muito dinheiro ou muita benção? Aí o primeiro filho falou assim, que, mano, é benção, pai? Dinheiro que o senhor, dinheiro, benção que o senhor quiser me dar aí. Agora dinheiro eu quero é tudo que o senhor puder me dar. Vou fazer o que com benção? Hum. Aí ele sai, o mais novo também quer ir embora, e o pai fala, filho, você quer muito dinheiro ou muita benção? Ele fala, pai, me dá benção. O dinheiro que o senhor puder, mas benção me dá o que o senhor puder. Bem, toda hora só lembra de mim. Então eu fiz com meu pai. Quando eu tava, na última vez que ele insistiu pra me ficar, eu falei, pai, só me dá benção. Eu não quero um centavo do senhor, não quero herança, não quero nada, só quero a benção do senhor. E aí meu pai me abraçou, mas minha mãe nesse dia, e me abençoou. Falou, eu te declaro sobre sua vida a bênção, filho. Aí até fez uma Caraca, bênção, né? velho. É, a bênção de Abraão, Isaac, Jacó sobre sua vida, meu filho, que você vai ser muito bem sucedido, que você vai realmente salvar a nação. Então, Rogério, começou ali minha jornada. Então, por isso que eu entendo que cada lugar que Deus vai me colocando é lugares que para crescimento, sabe? Mas hoje eu entendo que eu passei e eu não queria ver aquilo lá, porque em um certo momento eu estava parado, né? Eu vi aquilo. Falei, poxa, mas eu não quero ver isso aí, o Processo, né? processo. Você passou. E a plataforma foi uma história para mim. Então hoje eu tenho um desejo de fazer alguns negócios diferente da outra vez. Então, Você tá voltando lá na plataforma de uma outra forma. de uma outra E vem forma. cá, e você encontrou os policiais lá, os guarda lá? Encontrei, E se aí, tornou cara? um amigo, né?
o que me maltratou muito, me tornou um amigo. E eu fui Você não descobrir. pegou rancor? Não, não, eu cheguei perto dele, se tornou amigão dele ainda. A gente ficou muito próximo. Depois eu descobri que eles faziam isso porque estava acontecendo situações na plataforma. Por isso que eu falo, você não, antes de você julgar, você tem que entender. E tava vindo pessoas querendo matar o Pablo na época, né? Tava um problema muito. E as pessoas estavam Ah, tendo tá. nomes e tava entrando dentro da. Tava querendo filtrar dentro da plataforma. E aí, quando ninguém me conhecia, como é que eu sabia o nome? Quem te passou o nome? Aí eu fui entender que eles me viu como um dos Sim. caras que queria entrar lá dentro e fazer maldade. Então, e eles eram policiais, eles eram tudo seguranças, né? Tudo contratado para isso. E aí se tornou um amigo, viu quem eu era e me ajudou muito lá dentro. Comeram E muito pão assim, de queijo? nós passava, dava pra ele café, e foi bem bacana. Que Apesar legal, que eu não cara. ajudei muito, porque na época, né, Não tava dava muito, né? servindo. Mas agora que você voltou, assim, que você tá voltando aos poucos, você encontrou eles lá ou Não, não? agora ele é um deles, né? Os dois, na verdade. Saiu. O primeiro que eu cheguei a perto dele, eu não cheguei a ver o rosto dele. Ah, Eu não tá. tive contato com ele. Esse segundo, que era o Morgado, né? Que é o nome dele, eu tive contato com ele. E até porque na segunda vez que eu voltei, ele me maltratou, mas pessoalmente, ele abriu a porta, assim, Já deu os dois pés na mas porta. foi comigo, assim, fechando, me pondo pressão, né? E me empeitando. Então eu vi ele. O outro ficava ali na cabana escura lá, né? Sim, Né? Então você não conseguia ver ele. Então, acho que talvez eu até tive contato com esse cara, eu não me lembro, né? sim, sim. Porque eles não, às vezes o nome desse também não é o mesmo nome, que eles, né, mudam muito ali, né? Sim, Questão de sim. segurança. Mas esse Morgado, né, é um cara que eu respeito. E ele saiu, agora ele tá com a empresa de segurança dele. Eu não sei onde tá, eu até procurei ele para me bater um papo. E alguns lá que eu conectei, que agora eu tô devagar ligando e procurando alguns contatos que eu tenho para bater um papo, tomar um café e rever os amigos e falar, Ah. pô, no novo tempo, na nova fase, né? Gente, que história, hein? Vocês estão aí no Conexão, aí na Rádio Conexão Web, aqui no ao vivo. Que história, quer dizer, o cara largou o conforto de Minas Gerais, veio para São Paulo, só com o dinheiro da passagem praticamente, não tinha dinheiro nem para comer, eh, e teve a oportunidade de voltar, trazer a família, hoje estão em São Paulo, estão numa situação bem melhor. E que difícil, cara. Eu fico imaginando assim, quantas vezes não passou na sua cabeça de desistir, né? É, muitas vezes. Né? De desistir dessa, digamos, dessa loucura, É, né, cara? E só você sabe o que você estava passando, né? sim. Eu costumo dizer, Rogério, para as pessoas que quando a minha mãe falou assim, eu não entendia, não vai entender. Ninguém vai entender. Porque é seu. E nem você entende. Deus te dá, sei lá, eu vi uma frase que eu achei legal. Deus dá visão e te dá provisão. Mas ele não te fala o processo, né? Então, ou seja, eu queria chegar, eu sabia que eu estava caminhando para me tornar um homem melhor, porque um cara igual, vamos dizer assim, do meu coração, que teme a Deus, que é um pai de família, tem princípios, esse homem ele tem que estar num lugar onde ajuda mais pessoas. Porque tem tantas pessoas mal, né, sem princípios, que não honra pai, não honra mãe, conseguiram chegar lá. Então, eu acredito que esses lugares de autoridade. Igual você tem uma voz ativa hoje, né, Rogério? Você hoje, a sua voz, ela tem uma autoridade diferente, né, de uma outra voz que não tem, talvez, algum conhecimento. Uhum. Então, eu acredito que Deus dá para as pessoas uma autoridade, um resultado. Eu acredito que essa fama, esse resultado financeiro também é um algo que te dá autoridade para falar de certos assuntos. E eu falava com as pessoas, eu falava com amigos, não, gente, não faz assim não. Assim, casa, mas não faz assim não. Eu dava conselho, mas o outro falava comigo assim, mas você tá andando a pé, eu tenho um carro. Então eu não tinha autoridade para falar com eles. Sim. Então, sim. E eu pedi a Deus isso, Deus, não tô tendo resultado, tem anos que eu tô lutando com isso. 2014 eu comecei essa jornada de empreendedor. Sempre eles falavam que eu era inconstante, mas eu sempre não sabia que eu não estava no lugar meu. E eu falei, não é isso que eu quero, mas eu também não sabia o que eu queria. Eu só sabia que eu queria lidar com gente, mas como? Porque na minha família não tinha essa habilidade. Sim. Então, vou montar a empresa. Montei a empresa, deu errado, fechamos a porta. Meus irmãos quebrou aquele. Eu falei, mas não dá para entender. Eu só falei com Deus, aí eu fiz uma oração. Falei, Deus, me ajuda. Se o Senhor me ajudar, eu vou fazer a minha vida pro Senhor, vou entregar, porque eu não sei. Eu não sei. Eu não sei nem na época eu fui casar, Rogério, muito louco isso. Eu ia namorava com uma, às vezes eu olhava a aparência, que nossa, que menina linda e tal, dava certo, comecei a namorar, daqui a pouco dava um problema. Uhum. Uma série de coisas acontecendo, até um dia eu falei, eu não sei escolher, eu nem isso eu sei. Eu nem sei o que o Senhor quer pra mim.
E aí eu comecei a orar, Deus me ajuda, porque eu não sei. Eu comecei então a buscar isso em Deus, uma vida espiritual mais intensa com Deus. Então eu acredito que meu casamento, a minha família, os meus filhos hoje, igual pra eu sou pai de 5 filhos, 5? eu tenho e tudo pequenininho, um de Uma 7, escadinha. escadinha, de 7, de 6, de 3, de 2 aninhos, né? A Helena a gente perdeu, e o Uhum. Felipe tem 1 mês e pouquinho, 1 mês e 3 dias. As pessoas me criticavam, porque eu era um pai que queria ser pai, mas não tinha estrutura. E eu falava assim, primeiro, acredito eu, tá? Isso eu nem vou, se a gente tiver aí ouvindo, pelo amor de Deus, é uma crença minha, que Deus que sustenta a nossa família. E meu pai falava assim, eu sou o que sou por causa de vocês, meu filho. Porque eu sei que um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai. Ele falava essa frase, né? Caraca. E ele falou assim, eu sou o que sou por causa de vocês. E toda a prosperidade que eu tenho, ela vem através de vocês, porque Deus cuida das crianças. Deu do meu primeiro filho, eu nunca fiz isso de falar não vou ter filho agora, porque eu entendo que cada um tem a sua crença. Sim, Tem sim, amigos sim. que se prepararam, tudo certo. Acho que o Sim. preparo é legal. Eu não tive esse preparo, tá? Eu já casei com 32 anos, e então não tive esse preparo aí. E eu não aconselho ninguém a fazer isso, casar igual eu casei, não, tá? Isso eu não dou conselho pra ninguém, não. Mas uma vez que chega, você tem que abençoar e não amaldiçoar. Porque Ah, eu sabia, sim, pô, sim. Deus me deu, Concordo. né? Aconteceu os filhos, e chegou, e tem sido bem essa minha vida. E eles chegaram e foi me dando aí, às vezes, chegar a pessoa lá em casa, que menino e tal, pensa que não. Aí, lá, compra um presentinho pra eles. Às vezes não tinha nada nem de casa, às vezes deles comprar um Concordo. presentinho, entendeu? Então, eu não tenho que questionar. Então, eu decidi ser pai de nação, né? Ser pai de uma multidão, decidi ser pai de muitos filhos aí, graças a Deus. E aí eles me criticavam, né? E Deus foi me prosperando ali, foi dando graça, Foi, a coisa foi acontecendo, foi né? acontecendo. Caramba, Não, eu gente, olha que agradeço. podcast legal. Conhecemos aqui, né, a história do Edmar Silva, gente. Hoje gestor aí, de pessoas, de processos aqui da empresa King David Móveis Planejados. Segue eles também lá, a gente vai colocar aqui na descrição. Cara, estamos chegando no final desse bate-papo. Tá Meu, bom. daria pra gente ficar o dia Oxe, todo trocando ideia, ficaria. só faltou o pão de queijo, né? Só Na faltou o pão próxima eu de vou arrumar. queijo. Cara, eu gosto sempre de finalizar aqui o podcast com uma seguinte pergunta. Imagina que em qualquer lugar do mundo as pessoas vão ouvir a sua mensagem. Em Minas Gerais, em São Paulo, elas vão ouvir pelo WhatsApp, pela internet, pela televisão, outdoor, todos os canais possíveis de comunicação. Que mensagem que você gostaria de passar, cara? Não sei se seria uma mensagem, mas eu queria dar um conselho, né? Tá, Seria um conselho. Acredito eu que opiniões qualquer um dá, mas sabedoria acho que vem através dos conselhos. Primeiro, acredito amar a Deus sobre todas as coisas. Não sei se você tem uma crença religiosa, ama a Deus sobre todas as coisas, primeiramente. Segundo, descobrir o seu propósito, né? Quem você é? Para que você nasceu? Por que você nasceu? Né? Quem quer que você esteja nesse mundo? Por que você está aqui? Acredito que é um segundo passo, sabe, Rogério? E, e o terceiro talvez seria essa mensagem. Nunca desista dos teus sonhos. Porque os sonhos de Deus são maiores do que o seu. Mas se está no seu coração, porque Deus te deu. Tá? Nunca desista. E não importa onde você está, leva consigo também, eu gosto muito, que eu sou o seguinte, Rogério, eu sou um homem da Bíblia, né? A minha base todinha está na Bíblia. E José, ele se tornou governador através lá do escravo, né? sim. E, então, ou seja, não importa onde você está, se você ama a Deus, teme a Deus e sabe quem você é, cedo ou mais tarde alguém vai te ver. E é o que está acontecendo aqui hoje. Estou nesse podcast, eu acredito que não é, Não é à para toa. mim é um milagre, porque que dia que eu poderia estar num negócio desse? Nem com as minhas forças, talvez nem com as minhas condições financeiras. Conseguiria pagar essa hora e estar aqui. Mas a gente se encontrou, você me viu e Deus me deu essa oportunidade. Vamos ter muito negócio pela frente. Eu acredito que vai Pô, ser cara, vários que podcasts, nós vamos ter. massa, cara, que mensagem, cara. Mas essa é nunca desista, não importa onde você está. E quando eu vim, só para fechar para você ver que é tão de Deus, quando eu vim para a empresa aqui, nós temos um escritório em Osasco, Tá, uma torre legal, debaixo um shopping, e nosso escritório é bem legalzinho, no Pátio Osasco. E aí, quando tá saindo do meu sócio, Gabriel Aranha, né, ele falou comigo, mas você tem que ir para lá para fazer a gestão? Eu falei, eu tenho que estar lá, não tem jeito, eu tenho que estar no meio da pessoa, do time, né?
porque a gente estava fazendo gestão de lá, que o À time vinha à distância. distância, que o pessoal vinha, a gente fazia. Eu falei: "Não, tem que andar junto com o Léo, tem que estar perto do Léo, tem que estar vendo a galera". E a gente: "Mas, cara, você vai ficar lá". Aí teve um momento que a gente pensou assim: "Poxa, mas eu vou sair aqui da sala, do ar-condicionado, do que você conseguiu isso hoje, mano", né. Que antes eu falava que queria ter um escritório e não tinha, né, mas hoje eu tenho um escritório, agora eu tô indo de novo pra mão na massa que ele Sim, falou, né, ele falou sim. assim: "Gabriel, isso é gestão de pessoas, é isso que eu vou fazer". Então eu vim pra cá. E aí, começo primeiro dia foi difícil, né, eu chegava aí, eu via aí time não acabava não, eu pegava e cortava, os caras falavam. Aí uma das minhas sócias falou assim comigo: "Dimar, mas eu não concordo com o líder ter que pegar e cortar". Eu falei assim: "Eu concordo, que o líder tem que ser exemplo, isso eu concordo, então eu tenho que cortar, porque senão ele vai achar que eu não sei, né". E aí, quer dizer, então eu tive que alguns momentos com meus sócios, que as pessoas também que estavam do meu lado e que não entendia, e eu acreditei, só que eu era pra mim, porque se eu Sim, não tivesse agora eu não te conhecia. Então, ou seja, Deus falou no meu coração, eu só fui, eu só vou só quando vou. eu sinto no meu coração, né. Busco a Deus, levanto cedo, faço meu devocional todos os dias de manhã, e antes de eu vir para o trabalho, o primeiro momento é com Deus, né, vou nos meus filhos, beijo todos eles, declaro sobre a vida deles e saio para o trabalho. E falo: "Deus, agora caminha meu dia". E o Senhor vem e comanda, assim. Caraca, Então, assim, não desistam. que massa, gente! Ah, Que massa esse podcast aqui. Eh, Vários insights aqui, né, de fé, de temente a Deus, de acreditar no seu sonho, de acreditar nas pessoas, acreditar nas pessoas. né. E aqui você falou uma coisa que eu anotei aqui, é tocar o coração da pessoa, né. Gestão de pessoas é tocar o coração da pessoa, Coração né, da cara. Então, eu acho que é válido isso para quem está nos ouvindo. Demais, cara. Obrigado pelo o teu tempo aqui com a gente, do Conexão Combicast. Que Deus abençoe a sua amém, vida, que você possa ajudar cada vez mais profissionais, empresários no ramo de móveis planejados. Que Deus te abençoe muito. amém. E tamo junto. Que você precisar aí, levar a gente lá nas plataformas lá pra gente bater um papo, colocar essa Kombi lá dentro, Vai, vamos pode fazer. contar com a gente, tá bom? Muito Fechou. obrigado, Eu viu? que agradeço. Que demais, gente. Ó, eu também. Sucesso, viu? Obrigadão, Um tá? abraço. É isso aí, gente. Esse foi o nosso podcast. Quero agradecer aqui a empresa Backlam. Backlam, a empresa de design em couro incrível, www.backlam.com.br. Os nossos acessórios em couro aqui no nosso Conexão Combicast é deles, gente. Que demais! Produto incrível. Vale a pena você conhecer lá. Então, para você que está aí, você que é empreendedor, tem a sua empresa de móveis planejados, para você que é arquiteto e quer produtos de qualidade, tem que seguir lá. Um abraço, Jean. Obrigado por esse apoio. Que Deus te abençoe. E para você que está ouvindo esse podcast, compartilha cada vez mais para que esse conteúdo chegue para mais e mais pessoas. Muito obrigado. Fica com Deus, hein? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.